Não dá para expor aquilo que é mais íntimo seu para qualquer pessoa. As minhas verdades, poucos acessam. Eu falo assim, André, hoje, depois de muito sofrer, especialmente no consultório, eu dou segundo a fome. Como é que você vai contar uma fraqueza sua para um cara que é amigo estratégico? Ele está contigo só por causa de um objetivo. Ele vai usar um dia essa fraqueza contra você em prol desse objetivo. Exatamente. Sabe? Então, a gente confunde muito esse posicionamento das pessoas que estão à nossa volta. Aí tá tão bom essa conversa agradável, essa pessoa, vou contar aqui minha vida para essa pessoa. Pronto. As pessoas precisam permanecer no nível 1. Jesus tinha trocentos discípulos, que depois era menos, que depois era 12, que depois era 3. Uhum. Esse modelo, ele serve para a vida. Uhum. Nós não somos pessoas de multidões. Não dá para expor aquilo que é mais íntimo seu para qualquer pessoa. As minhas verdades, poucos acessam. Eu falo que eu estou numa fase da vida em que eu abri mão de ter opinião. Eu mudo a opinião fácil. Uhum. Com a grande maioria das pessoas. Tô aqui tomando essa água, tô tomando isso aqui lá. Ah, André, esse copo aí é de metal. Eu falo, nossa, é mesmo, não tinha percebido, eu sei que tá certo, é de metal mesmo. Uhum. 90% das pessoas eu abro mão de ter opinião própria. Uhum. Economiza tempo. Fica com a sua verdade, com a sua opinião. Não vou bater boca com você, não vou me expor, não vou falar do que eu sinto, não vou falar das minhas emoções. Isso que você tá falando me lembra muito um discurso que eu uso sempre assim, em mentorias fechadas que eu tenho, e eu falo assim, gente, o bom de você estar nessa mentoria é que você vai escutar coisas que eu jamais falaria em público, porque tem a ver com a minha opinião, tem a ver com coisas que eu vejo e tem a ver com verdade que as pessoas não estão prontas para ouvir. Exatamente. Elas vão ficar extremamente feridas com a verdade. A verdade ofende muitas vezes, né? Então, às vezes você tem que estar num ambiente muito seguro, por isso que vale a pena você procurar ambientes onde você vai poder aprender de verdade, porque geralmente na internet as pessoas estão falando o que dá para falar e não tudo que poderia ser dito, justamente para não ser alvo de trocentos ataques ou simplesmente entregar uma verdade que vai ferir muita gente, né? Uma vez uma moça me escreveu uma carta, eu recebo muitas cartas à mão, engraçado isso, né? A gente viaja pelo Brasil, eu recebo muitas cartas e guardo todas. Engraçado mesmo. A gente tem várias caixas assim com cartas. E aí uma moça escreveu assim, Thiago, queria que você orasse, porque, assim, eu não consigo casar, eu tô tentando, eu me esforço, mas começam um relacionamento comigo, já terminam e tudo e tal. E aí no final ela deu uma informação importante. Ela falou que eu tive meu primeiro filho com 16 anos, hoje eu tenho 3 com os pais diferentes. E aí agora com 35, muita gente não quer me assumir e tal. Blá, blá. Se eu falar a verdade para ela, que é verdade, fica mais difícil para você, é uma verdade que dói. Então não dá para falar isso para ela. Aí eu só respondi, vamos orar. Porque a verdade não vai doer? Porque vamos supor que eu tenho 35 anos, eu vou casar com a menina de 25, 30 que está começando a vida agora, ou com uma que já está com uma bagagem. Eu não estou falando aqui de preconceito, não estou falando que não tem chance. Não, tô falando sobre realidade. Eu estou falando de realidade, de estatística, tá? Pelo amor de Deus, você está nessa situação, fala, Thiago está me ofendendo. Não, você tem chance, Deus é contigo, vai te ajudar. Eu estou dizendo só que, pelas estatísticas, você perdeu um pouquinho de chance, exatamente. Então, nem tudo dá para falar na internet, nem tudo você dá para falar para a pessoa assim, a verdade é essa aqui, ó. Tiago, o Nietzsche diz assim, cada um escolhe o grau de verdade que consegue suportar. Uau. Eu falo assim, André, hoje, depois de muito sofrer, especialmente no consultório, eu dou segundo a fome. Tem gente que tem uma fome desse tamanhozinho, aí eu dou só naquele tanto. Muito bom isso. Tem outro que tem uma fome gigantesca. Você sabe por que eu apanhei muito na vida e eu fui muito alvo de julgamentos desproporcionais ou punições desproporcionais por dar para todo mundo do mesmo tanto. Uhum. Eu tinha uma sede, e eu tenho ainda essa sede, só que agora eu sou mais madura, maturidade, né? De
que as pessoas vivessem o pleno da sua essência, que as pessoas vivessem o pleno do seu potencial, porque graças a Deus, Deus me deu a capacidade de olhar para as pessoas e enxergar o potencial. E aquilo me dava uma ânsia e eu falava, olha, você tem que fazer isso, isso, isso e isso, porque você tem um potencial gigantesco. Só que eu apanhei muito por isso, porque tem gente que não está pronto para algumas verdades. E aí eu precisei ir ponderando e entendendo que cada um aguenta uma quantidade de verdade. É bem o que Nietzsche falou, cada um tem um nível de verdade que consegue suportar. Tem gente que está pronto para ouvir certas coisas, para tomar um sacode. Tem gente que não está pronto. E Jesus fazia muito isso, tá? Tinha pessoas que Jesus nem respondia. Pilatos perguntando, ele está calado. Ele falou, você não vai falar nada, não? Ele falou assim... Sente que está preso nos mesmos hábitos, a procrastinação, a falta de foco. E os pensamentos negativos estão roubando seu potencial todos os dias. Foi por isso que eu criei o Método Mente Inabalável. Um guia prático com exercícios, estratégias e um desafio de 21 dias para ajudar você a desenvolver disciplina, fortalecer sua mente e retomar o controle da sua vida. O link para conhecer o Método Mente Inabalável está na descrição deste vídeo. O que você quer que eu fale, né? Aqui. Você não sabe que eu tenho o poder de te soltar? Aí, quando ele fala isso, Jesus fala assim, nenhuma autoridade você teria se do céu não tivesse sido dada. E aí, Pilatos fica sem palavras e acabou a conversa. Tinha gente que Jesus não dava papo, tinha gente que Jesus contava história, porque se falasse direto a pessoa não ia entender, aí ele contava uma história, uma parábola. Tinha gente que ele chamava na intimidade, você entendeu o que eu falei lá sobre a parábola das sementes, que a semente caiu na beira do caminho, entre os espinhos? Não entendi. Aí ele explicava, que geralmente eram as pessoas mais íntimas, o Pedro, Tiago, João, aí eles perdiam um tempo explicando o que ele já contou em público. Nível aí, os 3 níveis. Ele é por nível. No livro Especialista em Pessoas, eu falo sobre 3 tipos de amigos, né? O amigo íntimo, que são 2, 3 que você vai ter na vida no máximo, o amigo necessário, que é quem você precisa emocionalmente, e o amigo estratégico, que é vocês se gostam e estão juntos por uma causa, por um objetivo, às vezes até por um negócio, mas não necessariamente por quem um é na vida do outro. E aí eu ensino a departamentalizar assuntos. Como é que você vai contar uma fraqueza sua para um cara que é amigo estratégico? Ele está contigo só por causa de um objetivo. Ele vai usar um dia essa fraqueza contra você em prol desse objetivo. Exatamente. Sabe? Então, a gente confunde muito esse posicionamento das pessoas que estão à nossa volta. Aí tá tão bom essa conversa agradável, essa pessoa, vou contar aqui minha vida para essa pessoa. Pronto. E você sabe qual que é o desafio do desenvolvimento humano? Porque nós trabalhamos com desenvolvimento humano, nós desenvolvemos pessoas. O grande desafio do desenvolvimento humano é exatamente saber que existem pessoas que você vai ter que enxergar elas indo para o abismo e você vai ter que só assistir. Meu Deus. Se tem uma das coisas que me adoeceu no consultório, é que eu queria muito, até porque eu vim do mercado corporativo, eu trabalhava com números, com balance scorecard, então eu trabalhava com resultado. E aí eu vim para o consultório querendo muito resultado. Se você estava deprimido, você tinha que se curar da depressão. Se o seu casamento estava ruim, seu casamento tinha que melhorar. Se você não sabia educar seus filhos, você tinha que sair sabendo educar seus filhos. E isso me adoeceu. Porque muitas vezes as pessoas não estão comprometidas com o resultado, nem com o resultado da própria vida. Meu Deus, é mesmo. E desenvolver pessoas é muitas vezes dar o alimento, mas a responsabilidade a partir dali é dela. Porque se a gente não fizer essa separação, a gente adoece. Você tem que entender que eu vou pôr o prato diante de você, eu preciso entender que eu vou pôr o prato diante de você, mas a partir daí é com você. Eu não posso fazer mais nada. Eu falo que até Deus, a grande limitação de Deus, André, Deus tem limitação? Tem. Você. Você é a grande limitação de Deus. Se você não quiser, nem Deus consegue. Porque Deus não vai violentar a sua vontade. Nós somos a grande limitação de Deus. Se eu resolver que eu vou fazer alguma coisa errada, nem Deus. Porque Deus não vai violentar a minha vontade. Então, esse é o desafio de desenvolver pessoas. E para nós que enxergamos, isso é extremamente sofrido. Tem aquele livro O Ensaio da Cegueira, que virou um filme, do Saramago. É uma peste, uma doença, uma pandemia no mundo inteiro, todo mundo fica cego. E só uma mulher continua enxergando. E o filme é sobre essa mulher enxergando. Porque a vida dela vira uma desgraça. Porque ela vê gente comendo comida estragada, ela vê o marido dela traindo ela na frente dela, ela vê crianças bebendo água suja. Enxergar para ela virou uma maldição. Nós que desenvolvemos pessoas, isso para nós é uma bênção, mas é uma maldição também.
Porque você olha ali para um casal, você fala, cara, aquilo vai dar errado. E você está vendo. E muitas vezes você não pode fazer nada. Até porque eles não querem escutar. Ou são hipersensíveis, se escutarem vão parar de falar com você. Isso vale para empresários, isso vale para pessoas, isso vale para filhos, isso vale para empresas. Deus nos deu a graça, ou você chama do que você quiser, dom, capacidade, sei lá o quê, estudo. É tudo a mesma coisa. A gente enxerga, só que não adianta, você não violenta a vontade do outro. O outro só vai se ele quiser. Se você está em casa e falando, mas Thiago, como é que eu posso fazer então para aprender a vida, para não ser essa pessoa? Né? A Bíblia diz assim, em Provérbios, o rei Salomão, repreenda o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Agora repreenda o tolo e ele será teu inimigo. Ou seja, busque a sabedoria. Porque até quando você for repreendido, vai ser para ser uma pessoa melhor. Mas se você for um tolo, pode vir um sábio conversar contigo, que você vai ficar com raiva e vai virar inimigo do sábio. Então o segredo está em buscar sabedoria para você entender as coisas, compreender, se afiar com as pessoas, se interessar mais por pensar, por ler, por desenvolver sua inteligência. Sente que está preso nos mesmos hábitos, a procrastinação, a falta de foco e os pensamentos negativos estão roubando o seu potencial todos os dias. Foi por isso que eu criei o Método Mente Inabalável, um guia prático com exercícios, estratégias e um desafio de 21 dias para ajudar você a desenvolver disciplina, fortalecer sua mente e retomar o controle da sua vida. O link para conhecer o Método Mente Inabalável está na descrição deste vídeo.